A juventude é a embriaguez sem vinho. Quando jovem, o homem acredita estar próximo do seu objetivo. De todas as ilusões criadas pela natureza para socorrer a fragilidade do nosso ser, esta é a mais bela. Vista pelos homens, a vida é um futuro infinitamente longo. Vista pelos velhos, um passado muito breve. Eu sou o Marcelo Cândido de Mello e esse é o Opinião Estendida. Hoje é 27 de dezembro de 2020 e eu estou celebrando 55 anos. Avoou. Envelheci, amadureci ou o quê? Te convido a refletir um pouco sobre o tempo, a nossa idade e nosso estado de espírito. As lembranças do passado não são lembranças de fatos, mas lembranças de como os fatos foram imaginados. Philip Roth. Eu já falei aqui que o Philip Roth é meu escritor favorito. As três frases que eu disse antes da introdução são do Goethe, do Hölderlin e do Arthur Schopenhauer, todos alemães, e resolvi mudar por alguém menos germânico para essa história. E eu queria refletir hoje, estou comemorando 55 anos, sobre o envelhecimento, sobre o amadurecimento, o que é que acontece com a gente com o passar do tempo quando você vai vendo as transformações, né? Sobraram poucos fios de cabelo, ganhei rugas, hoje falava com um amigo sobre algumas manchas na pele, mas ainda me sinto muito bem, né? Não quero ser aquele cara que não entendeu, não rejeito o envelhecimento, não rejeito o passar do tempo, assumo. Acho que lido de uma maneira que eu tento imaginar que é sensata com tudo isso, né? Nunca escondi idade, nunca tive receio de encarar a idade. Eu lembro que quando eu comecei a ficar careca, eu percebi com uns 18 anos que não ia dar, deu aquele desespero, eu fazia tratamento, depois eu falei, quer saber? Relaxa. Talvez a melhor maneira de enfrentar a vida é aceitar o que ela tenta te impor. Se alguém me conhece, sabe que eu não aceito tão fácil assim, mas chega uma hora e fala assim, tem com algumas coisas que não dá para combater. Eu sabia que a calvície era uma delas, até que durou bastante. E eu lembro muito quando eu vim para São Paulo, há quase 40 anos atrás, fazer o terceiro colegial, cheio de sonhos, aí eu achava que queria ser engenheiro. Quando eu era menino eu queria ser médico, depois ser engenheiro, daí entrou na moda computação, fiz um ano de matemática, percebi que não tinha nada a ver comigo, daí voltei para o cursinho, daí uma fase mais de esquerda, queria fazer sociologia, administração, acabei fazendo administração, daí queria ser presidente de multinacional, comecei uma carreira de executivo, vi que aquilo também não era, resolvi empreender, montei uma editora, queria ter uma grande editora, um mercado muito difícil, comecei a escrever só depois dos 40 anos, faz 12 anos que eu de fato comecei a escrever. Eu acho que eu sempre fui um curioso, e dá um certo medo de não construir estruturas mais seguras, não seguir caminhos tradicionais, né? E aí você se olha no espelho, vê branco, vai embranquecendo, vai perdendo as rugas, as manchas, as demonstrações de que o tempo passa. O tempo passa e aí você, muitas vezes, tem algumas pessoas que esquecem os sonhos, eu acho que não, eu sempre tentei me cobrar falando para os outros o que eu queria. Então eu sempre falei muito, sempre tentei usar os outros como uma força, um estímulo para eu tentar correr atrás das coisas. E aí as coisas são muito diferentes do que aquele menino que veio de Itapeva, de ônibus, né, achando que o mundo era tão grande quanto São Paulo. São Paulo é enorme, mas o mundo é muito, muito maior. Eu vou mudando aí as ambições, né? Você vai tentando entender, encontrar um seu lugar, fazendo as pazes com o que você consegue e principalmente com o que você não consegue. Acho que o grande segredo é saber envelhecer. Quando eu falo que eu estou velho, as pessoas me corrigem, falam que eu estou bem. Acabei de fazer uma peça aí, onde felizmente eu coube num terno que eu comprei com 35 anos, tinha mais de 20 anos que eu tinha esse terno, então o corpo está relativamente igual, né? Tem aí, sobra uma coisinha aqui, outra ali, nesse ano de pandemia, mas nem sempre é fácil manter tudo isso, né? Você vai aprendendo como o natural é você ir decaindo. Fiz
fiz pouca coisa, pouco esporte esse ano, estava correndo, tinha parado, mas acho que é fundamental nesse envelhecimento se buscar um equilíbrio entre o corpo e a mente. Eu sou uma pessoa muito mental, então usei o teatro aí para extravasar, para dar essa questão corporal que por muito tempo foi no esporte, e o teatro é uma coisa muito interessante, muito gostosa de se fazer, de vivenciar, de viver outros lados. Então, essa questão eu sou muito desencanado com isso, eu acho que eu estou relativamente envelhecendo bem, estou muito longe do que eu queria estar, né? Tem questões de pegar, mas essa necessidade de ter que me reinventar, né? De olhar para os filhos e ter que mostrar que ainda é capaz de fazer coisas, é uma pressão que eu gosto, uma pressão positiva. Então, assim, eu acho que eu envelheci, eu acho que eu amadureci, eu acho que eu assimilei os anos. Tem algumas coisas negativas, né? Eu estou talvez ouvindo um pouco menos, o que alguns podem dizer que já não é um bom sinal para alguém que fala muito, mas eu acho que ainda consigo um bom ouvinte dos amigos. Mas essa questão de aprender a lidar com si, a saber aceitar as suas limitações e a criar, né, novos caminhos, novas conexões. Então eu ainda me sinto muito ativo, mas também sou aquele tipo de pessoa que nunca sonhei em me aposentar, eu não quero parar. Né? Eu brinco com os meus filhos que eu quero viver os 104 anos, já falei aqui, eu acho que em outra oportunidade, daquela pessoa que fez suicídio assistido aos 104 anos, que daí chegou, já é demais, mas eu queria virar centenário, ver tudo isso, não sei, né, o que vai acontecer, não sei quanto tipo de coisa, eu entendo as dores que a vida vai trazendo para a gente vai vendo seres queridos sofrendo, morrendo, as coisas não mudando, né, mas eu não sou aquele cara que fica, no meu tempo, né, acho que no meu tempo eu consigo ter a jovialidade de fazer com que o meu tempo seja agora, ainda que ali não consigo fazer tudo igual a um cara de 30, não consigo fazer tudo igual a um cara de 20 e tanto, mas, né, com um cara de 50 eu ainda estou ativo, buscando. Eu acho que se eu puder dar alguma contribuição em relação a isso, né, você fala assim, o Goethe falando da juventude tá embriagado, né, eu me embriaguei poucas vezes na vida, talvez esse tenha sido um dos meus defeitos, né, me embriaguei pouco, mas eu também faço todas as coisas que a maioria das pessoas faz embriagado. Então eu acho que eu tenho essa relação, eu sempre tentei encarar isso, né, dessa maneira direta. Então é isso, acho que eu estou em paz com o meu envelhecimento, eu acho que quanto mais as pessoas se encanam, pior fica. Tem que aceitar, né? Aceita a branquitude, aceita a falta de coisa, algumas das limitações. Então vamos lá, alongamento, exercício, faço sudoku para a cabeça, faço outras coisas, leio bastante, né? Nunca quis perder a atualização, então fico aberto, próximo dos meus filhos, né, dos amigos, tentando olhar, tentando entender e não ficar naquela coisa, no meu tempo era melhor. Eu acho que eu amadureci, né? Não quero ser aquele velho que perdeu a noção, me preocupo com o modo de vestir para não parecer tiozão, mas acho que é isso, né? Era um pouco que eu queria trazer, essa dificuldade de se aceitar, e aceitar é tão bacana, é tão interessante você olhar e falar, poxa, não dá mais, né? É isso. Não recrimino quem usa peruca, apesar de achar ridículo, mas entendo, né? Nem todo mundo consegue olhar e se aceitar, o que é um exercício, né, diário ali, tá? Então, assim, uma coisa engraçada é que como eu não faço a barba diariamente, então não tem aquele momento masculino de olhar para o espelho, mas eu acho que eu substituo isso por muita reflexão, né? O meu olhar para o espelho nem sempre é me vendo, é mais me vendo por dentro. E eu acho que eu estou fazendo 55 anos em paz. Queria que muita coisa tivesse diferente, vou lutar para que muita coisa mude. Eu acho que ainda tenho uma vontade, uma curiosidade, uma vontade de me apaixonar pela vida, apesar de morar no Brasil nesses tempos muito malucos, muito insanos, que você fala assim, não é possível que essas pessoas também sejam da mesma espécie que eu, mas é isso, né? A gente tem que fazer e tem que lidar com isso. Eu queria lembrar que todo dia eu coloco vídeos que chama 120 segundos e uma frase no Instagram
e no YouTube, é uma reflexão, uma curadoria. A reflexão é aqui, é uma curadoria sobre as principais notícias do dia. O que eu mais faço, o que mais fiz na vida depois de dormir foi ler jornal. Eu leio jornais há 40 e poucos anos. Então você assiste lá, me segue, compartilha, vamos trocar. E não tem jeito, né? Cai, né? Dói. Você acha que a tua identidade estava no teu cabelo, mas não está. Você acha que a tua identidade estava na tua juventude, mas não está. A tua identidade, ela tem a capacidade mutante de estar te seguindo, né? Eu só aconselho que você seja curioso o suficiente, né? Vibre de tentar estar acompanhando o que está acontecendo.